Podcast Irmãos.com. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 334 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que certeza que casou comigo por interesse. Ah, certeza! Você queria virar uma podcaster famosa, né, amor? Era seu sonho. O meu sonho que nunca se realizou. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro Angela, que gravou o podcast com a gente de Deixados para Trás, e ele nunca foi deixado para trás por nós, né, amor? Nossa, que lindo isso, gente. Foi lindo. Pré-apocalíptico, mas foi lindo. Podia ser escatológico, que seria bem pior, né? É, exatamente, né? Em vários sentidos. Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Chico Gabriel, que é o meu irmão mais próximo. Olha aí, é verdade. O cara do interior. Bom, eu sou o Chico Gabriel e eu estou aqui com a Camila, a noiva mais relax que eu já conheci na vida. Olha só. Falou o fotógrafo de noivas, hein? Que bom, que bom. Fico feliz. E eu sou Camila e eu tô aqui do lado do Eric, que não é pagodeiro, mas tá só pra contrariar. Muito boa. Tudo bem, vou aceitar essa. E eu sou o Eric e tô aqui perto do Henrique, que foi de meu fã pro meu padrinho em tempo recorde. Olha lá, Adri. Olha o interesseiro aí, ó. Olha lá. Eu sou o Henrique, tô aqui com a minha querida amiga Paloma, guerreirinha porque aguenta esse nosso amigo Eric. Aê! E eu sou a Paloma e tô aqui com o meu amigo Paulinho, que eu só conheci por causa do .com. Olha só! E olha quanta gente nesse podcast, eu acho que é recorde, pelo menos por Skype, a gente nunca gravou com tanta gente assim. A gente tá aqui pra comemorar os 20 anos de Irmãos.com! Tanta gente no Skype, imagina a hora que a gente não marcou pra gravar e a hora que a gente começou a gravar. É, pra dar certo rolar isso aqui no Skype. Típico. Isso porque a gente tava junto há 5 dias. Sim, verdade. Estávamos juntos e a gente preferiu conversar sobre outros assuntos e marcar a conversa por Skype depois pra gente gravar esse programa especial, que a gente vai comemorar os 20 anos do site. A gente vai falar sobre amizade, vai falar sobre amizades virtuais, amizades reais, sobre casamentos. Afinal de contas, a gente tava junto há 5 dias porque nós estávamos no casamento do Thiago e da Sara, que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui. Uma amizade que começou por conta da internet, por conta de Irmãos.com. Foram se aproximando, o Thiago deu a sua laçada, pegou a Sara, levou pro altar, nos chamou pra padrinhos. A gente se encontrou lá e a gente começou a refletir de como tudo isso faz parte do que a gente viveu nesses últimos 20 anos aqui. Eu e a Adri, né? Eu antes da Adri. Verdade, velho. Eu também tô nesse bololô aí de Irmãos.com. Depois veio a Adri, depois foi chegando tanta gente. E vocês vão se acostumando. Tem muita gente aqui, vocês vão se acostumando com a voz de todo mundo, porque vão voltar outras vezes. A gente vai juntar essa galera mais vezes aqui. Nossa, já prometeu, amor. Logo de cara, no começo do programa. Gente, e por que o Thiago e a Sara não estão gravando esse programa? Fala sério. Tô ocupado, Adri. E a gente vai falar então sobre tudo isso nesse programa especial de comemoração do podcast Irmãos.com. Muito bom, gente. Estamos aqui junto pra falar de comemoração, pra falar de amizade. Vamos ver se vai dar certo essa bagunça aqui. Acho que com muita gente o pessoal fica mais tímido, né? Não sabe a hora de entrar, não sabe a hora de falar. Mas assim, o que a gente pode começar é contando um pouquinho. Todos nós aqui já nos conhecemos pessoalmente, mas o primeiro contato da maioria de nós foi virtual, foi através da internet, foi por conta de Irmãos.com. Vamos fazer uma enquete aqui então já, logo de cara. Todos vocês se conheceram primeiro pela internet?
Eu acho que eu conheci todos vocês primeiro pela internet. Sim, Praticamente. Porque praticamente, eu tô perguntando se é todos, ele fala praticamente. Todos é todos, ô Chico. Eu conheci vocês vieram todos pra pela mim internet. através de uma busca no Google, gente. Ó, a Camila. Camila falando, a gente tem que ir identificando. Vai lá, Camila, conta a sua história. O Eric e a Paloma, eu acredito que não, né? Vocês se conheciam antes? não, eles se conheciam antes da internet. Ah, se conheceu da igreja, Então. tá. E aí, Camila, como é que foi essa coisa de você encontrou a gente e encontrou um marido pelo Google? Que site de relacionamento é Pois esse? é. Né? Toda vez que eu tenho que contar a história, é difícil explicar que não é um site de relacionamento. Não é bate-papo ó, gente. Não é, mas é. Não é, mas é. É mais Todo conhecido mundo. como o Bar Tinder, né? Muito Essa bom. É até engraçado, porque eu ouvia um podcast nerd aí, né? Que eu não vou citar nomes, que eu não ganho pra isso. Mas aí eu resolvi procurar um podcast cristão. E aí eu digitei e o primeiro que veio foi irmãos.com. E aí foi o primeiro amor à primeira vista. Eu acho Mostrando que irmãos.com tá pagando o Google Ads. Não, é pior que não. Pior que podia pagar, né, amor? Podia. Eu acho que Deve foi tá. todo mundo deve ter feito uma hora quando descobriu o podcast, né? E será que tem um podcast cristão? Ó, Né? Cara, não foi assim. É, comigo também não. Lógico, né? Lógico que não, né, Eric? Você tem que Não. ser diferente. Tem que ser do O meu contra, né? irmão pensou. Eu avisei no início. Não, foi diferente, ué. Não, o meu também não foi. Por exemplo, o primeiro podcast que eu cheguei, podcast, assim, que sem saber o que era a mídia, mas o primeiro que eu cheguei foi irmãos.com antes de conhecer qualquer outro. Ó, né? que legal. Olha que E legal. eu vim de um lugar, tipo, que não tinha nada a ver, assim. É porque um de lá tinha gravado com o irmãos.com, acho que fez alguma propaganda no blog e tal, e eu falei, o que é esse negócio de podcast? Deixa eu clicar. Aí eu cliquei e fui ouvir. E qual que foi a primeira impressão, a primeira reação que você teve quando você ouviu? Cara, uma que eu achei muito legal. Eu sempre gostei desses bate-papo de rádio, né? É. Só que sempre tinha muita porcaria, né? Aí eu falei, caramba, esse pessoal tá falando de coisa que... A primeira sensação é aquela que você tá junto na conversa, né? Você se sente junto, embora você não pode falar nada, ao contrário de agora, que eu estou podendo. Subiu na vida. Aê! Poder. Então, ao contrário, né? Você não fala nada, porém você se sente participante da conversa, porque é uma conversa, ou às vezes são questões que você tem na sua cabeça, coisas que você está pensando, e fora os assuntos variados que você pode escolher, né? Aí eu olhei e falei, puxa vida, eu não lembro qual episódio que era exatamente, é quando o Irmãos.1 gravou com o Namor da Maçã. Uhum. Caramba! Foi meu segundo podcast, irmãos.com. Caramba, eu acessava muito o site deles, assim, porque eu trabalhava com jovens e tinha umas matérias legais, assim, envolvendo sexualidade, envolvendo umas outras coisas e tal. Eu falei, bom, eu vou ver o que é esse negócio de podcast. Aí eu achei muito mais legal ouvir do que ler. Então, acho que o podcast veio bem a calhar, assim, pra mim. Uhum. É o que o filme Chico faz dos pra meus. mim. Se eu sei que tem um filme sobre um livro, pra que eu vou ler o Pra que livro? vai ler o livro, né? Pra que eu vou ficar imaginando se alguém já desenhou? Verdade. Esse você participou, né, Pedro, esse podcast? Foi o segundo podcast que eu participei. Olha só. Você lembra qual que foi o seu 14º, Pedro? Ah, Amor. foi o dia que eu não sou tão freak assim. Mas conta a sua história, Mas- Pedro, pra quem não conhece o podcast há tanto tempo e não viu o seu debut em irmãos.com. Como é que você chegou nessa mídia maravilhosa? Nossa, debut, amor. É, eu tô bem Debut. radialista hoje. Eu passei num concurso, comecei a trabalhar e no laboratório que eu trabalhava, o serviço era muito mecânico. Então eu não precisava, tipo, eu não ficava conversando com ninguém e o serviço era bem tranquilo. Então eu ficava muito tempo ocioso, assim, né? Só com a minha cabeça. E aí eu fui atrás de um MP3, eu queria comprar um iPod na época, eu já tava pesquisando e tal. Comprei um iPod Touch e aí no iPod, no iTunes, tem aquele sessãozinha podcast. E eu falei, o que é isso? Né? Aí fui fuçar. Aí descobri os Nerdcasts da vida e tal, não sei o que lá. Uma hora deu esse estalo do podcast cristão e aí eu encontrei o JV na estrada. Ah, não.
Olha só. Verdade, cara. Eu não JV eu ouvi lembrava. bastante também. Olha, se eu lembrasse. Aí, por conta daquele negócio do tomaessermãos.com, que eles faziam sempre, eu falei, quem que é Sempre. irmãos.com? Aí eu fui atrás de irmãos.com. Olha só. Desde 2009 que eu escuto irmãos.com. No meu caso foi o contrário. Eu cheguei no JV por causa do irmãos.com, por causa do chupa essa JV, entendeu? Era um Toma marco. essa, a gente é crente, Chico. Toma essa. E aí, Uma troca de amores. né? E aí é o que o Chico falou, a gente meio que fica como se fosse participante da conversa também, só que sem poder participar, até que um belo dia, a gente vai gravar um podcast de Deixados pra Trás e vocês que querem participar, mande um e-mail, não sei o que, meu Deus! Não, tinha que provar pra gente, né, amor? Que tinha lido. Tinha que provar que era muito fã de Deixados pra Deixados Trás, pra Trás, mandar alguma é. foto e tal, E a foto do Pedro foi bem impressionante, né, amor? Peguei minha coleção de 16 livros, tirei um monte de foto, escrevi um monte, mandei pra Dri. Aí Legal. falei com um amigo meu na época também, que gostava também, falei, eles vão gravar, tal, não sei o que lá, ele mandou também, no fim nós dois gravamos esse podcast. Foram os únicos dois que mandaram São foto. dois, Não vai. Não foi. No fim das contas, só foram os dois, né? Não, teve umas 10 pessoas que mandaram. Mas que mas vocês tinha algumas mandaram pessoas bem. que não, tipo, leram 2 ou 3 livros, não manjava muito, né, amor? Aham, Qual o número desse podcast? O Pedro Vocês que lembram? sabe. 128. Isso eu lembro. 128. Nossa, o Pedro lembra todos. Ele tirou foto, Inclusive- botou na parede do quarto. Inclusive, nos comentários do Deixados Pra Trás, foi que nasceu no barquinho, porque tem lá o Thiago Ibrahim, tem lá o Matheus, O tem Matheus. uma galera comentando aqui. E ó, Então, isso também- eu quero falar, e eu quero falar aqui também, que a gente tem muito orgulho e muita felicidade de vocês terem criado o No Barquinho, viu? Aham. Foi muito bonitinho, né, amor? E pra muita gente. decepção por vocês terem afundado. Nasceu no Irmãos e morreu aonde, né? Não, Ele o está Thiago ancorado Ibrahim vai em um voltar porto com seguro. gás Ele está ancorado em todo. um porto seguro esperando a próxima viagem. Tá ancorado. No barquinho tá na nuvem. Vocês estão ligados que na nuvem não precisa, né, No provar. barquinho virou tipo uma maçonaria dos podcasts. Só se reúne, não grava mais nada. O No Barquinho tá rolando, é que a gente não sabe, entendeu? É um grupo secreto. Eles fazem, é só pra eles, assim, eles se retroalimentam de podcast. Ai, amor, tadinhos. Mas explica aí, ô Pedro, pra galera que tá ouvindo. De repente tem alguém que tá ouvindo a gente e não conhece No Barquinho ainda, né, amor? Aham. Então, O que foi o No foi- Barquinho? O que Foi foi? exatamente assim. Depois que a gente começou a gravar Irmãos.com, a gente criou uma amizade muito legal, tal. Eu conheci o Paulinho em julho de 2011, que foi quando a gente gravou esse podcast do Não Morda Maçã. Eu tava em São Paulo fazendo um curso e eu tava num momento pessoal muito difícil. A gente tava numa transição de igreja muito complicada e a gente ajudou na fundação da igreja, tal. Eu tava passando por um problema com umas amizades também que tava tenso e assim foi tudo muito junto. E conversando com o Matheus e com o Thiago pelas redes sociais, a gente meio que compartilhava algumas revoltas que a gente tava tendo no momento, sabe? E aí a gente falou assim, por que não vamos gravar isso daí? Eu lembro exatamente do tweet que eu mandei pro Thiago. Eu falei, a gente podia gravar isso. É que quando ele se empolgou, eu falei, nossa, a gente podia fazer isso. Eu falei, putz, onde que eu fui me meter? Thiago empolgadão, Mas o né? Thiago, né? Mas foi muito legal. Tanto que a primeira gravação a gente falou sobre reforma protestante, né? E aí começou meia-noite, acabou umas 2:30 da manhã. Que legal. Uma gravação de 2 horas, a gente sem experiência de editar, mas foi bem interessante, foi bem legal. E com isso a gente acabou fortalecendo, criando uma amizade legal entre nós, né? Eu, o Thiago, o Matheus, com o Paulinho, com a Dri. E isso me ajudou muito, assim, a passar por essa fase, que no final do ano eu acabei perdendo essas amizades, eu fiquei muito tempo perdido, quase entrei em depressão, mas foi o podcast que me salvou nisso mesmo, sabe? De ter feito tantas amizades novas, amizades de verdade, amizades sinceras e de ter conseguido manter, sei lá, minha sanidade, se posso E colocar você era assim. solteiro ainda, né? Você tava namorando Eu a era Paty já. Eu era solteiro nesse podcast do No Morda Maçã, eu pedi ela em casamento. Eu já tinha pedido ela em casamento, né? Mas aí eu quis fazer isso no podcast, porque é legal. E Não, tira essa parte. Fala que foi só no podcast. a gente noivou em outubro, né? Aí em setembro foi quando eu conheci. No meu nosso casamento foi quando eu conheci pessoalmente o Thiago e o Matheus. Só Eu no não conhecia casamento, eles né? pessoalmente, lá no casamento. Que legal. E a Cara. gente tava lá, né, amor? Olha que Aham. legal. Estavam lá, o Dé tava na barriga ainda, né, Dri? Não, o Dan. O Dan. O Dan, É, o Dan. era o Dan. É, o Dan tava no casamento. O André foi no casamento. É. Eu lembro que nessas épocas eu ficava jogando indireta pro Pedro no Twitter, porque ele não tinha me convidado pro casamento, sendo que aqui do lado, né?
Olha só, cara. Ô, Pedro, eu lembro também, cara, quando a gente foi pro seu casamento, o seu pai me chamou do lado e agradeceu muito, assim, falou, ai, vocês ajudaram muito meu filho numa fase muito difícil e tal, foi até emocionante, cara. Olha aí, teve choro, quem choraram? Falou, a gente se abraçou, chorou, assim, foi bem emocionante. Não, mas, Ficaram abraçados no pôr do sol. Não, mas foi mesmo, porque eu tava com... Nós éramos em um grupo de 4 amigos e... eram amizades muito tóxicas, sabe? Sabe aquela coisa que você não enxerga? E a Paty vivia me falando e eu não conseguia admitir, sabe assim? Sim. Então, inclusive, eles devem estar ouvindo esse programa. Manda o seu recado, Pedro. Manda o seu recalque. Toma essa. Não, nem tem mais contato. Tem um que vai fazer uns 10 anos que já que eu não converso com ele. Ele me bloqueou no Facebook. Enfim. Amizades possessivas, evitem. É só isso. Mas é bem isso, sabe? São pessoas que querem se autopromover o seu próprio ego. Vai ficar lindo, né? Que a si mesmo. Autopromover-se a si mesmo. E usam da sua amizade pra isso, sabe? E aí, quando você tá partindo pra sua vida de uma forma um pouco independente, eles não admitem isso. Então, é complicado. Mal sabia que você ia ser um cara famoso no Brasil todo aí, né, cara? Nossa, mega famoso. Se eles tivessem colado em você, olha aí, perderam. Pelo amor de Deus. Não quero mais. Mas, vamos continuar ouvindo as histórias aqui, porque depois eu quero entrar nesse lance das amizades, né? De como a gente se aproximou e tal, e o que isso significa, e a relação, né, do virtual com o estar próximo, e como a gente trabalha essas questões também. Mas a Camila começou a contar da busca dela lá por marido no Google? Por marido? Não, tadinha. Não. Então, foi isso. Eu fiz a busca e tal. Entrei e comecei a ouvir os podcasts todo dia no trabalho. Eu tinha mais ou menos a mesma coisa que o Pedro, né? No meu trabalho, ainda hoje ele é assim. Então, eu desenho no computador, mas assim, não tô à toa. Só que a mente fica vagando. E eu sou muito disléxica, então eu preciso de alguma coisa pra focar. Então eu sempre ouvia música, só que podcast era muito melhor. Eu não sabia e eu comecei a ouvir e gostei. E aí, pra resumir, assim, eu comecei a ouvir e tal, só que eu não tinha muito contato. Eu só ouvia e nunca... Interagia. Interagia, né? Você era dos ingratos, então, que ficava lá, esses que ouvem... Olha, dos ingratos, né? Eu algumas vezes, mas aí eu não recebi muito retorno, assim, e eu também nunca mandei e-mail e tal. Aí eu, deixa. Eu acho que eu recebi alguma respostinha assim, mas nada demais. E aí eu lembro que foi até engraçado, pra não dizer trágico. Em 2015, eu queimei o meu braço, aí eu fiquei 15 dias em casa. Eu tava numa época muito estressada, assim, com minha faculdade, com meu trabalho. Tava meio que insatisfeita, né, no lugar que eu tava e tal, enfim. E aí eu resolvi entrar no grupo No Barquinho lá no Telegram, né? No e aí Telegram. foi daí que eu comecei a interagir com o pessoal e tal, e conversando, né? Comecei a conversar com o tal de Daniel Saz, entendeu? E aí eu Olha aí. A história vocês já conhecem, o resto, né? Ou não. Ela casou-se com ele. Esse é o final da história. Ela casou com o Daniel Saz, que não é Daniel e não é Saz. A gente descobriu agora no casamento da Sara que ele se chama Silvio Santos. Silvio Daniel, gente. Só por conta dele. Mas no conta do podcast me deu até um marido, olha só. Olha aí, podcast crescendo. E por falar em marido, acabo de pegar senhora, minha esposa Natália, que agora pode falar também no meio dessa galera. Henrique está em trânsito gravando podcast. Oi, tudo bem? E eles também, né? Henrique e Natália também conheceu a galera toda pela internet, né? Tudo no virtual. A Natália não gosta muito, mas tudo bem. Eu não conheci ninguém na internet. Eu conheci todo mundo na confraria. Ninguém conheci pela internet. Foi só pessoalmente que eu conheci todo mundo. A gente tem que fazer esse parênteses, né? O que é a confraria. Porque quando começou o podcast Irmãos.com, a gente começou a pegar amizade com a galera dos comentários, tudo, e a gente começou a tentar reunir, né? Começou a aparecer Telegram, começou a aparecer essas iniciativas de redes sociais, assim, que a gente tem mais, pode se conversar melhor. O Viber. Viber, caramba. E aí a gente começou o grupo no Telegram, né? Então a gente fez o grupo, todo mundo se conversava por lá, e a gente acabou fazendo alguns encontros
encontros pessoais, né? Físicos. O primeiro foi quando eu conheci o Eric e a Paloma, né? Pessoalmente. Aquele que a gente tirou a foto profética da Sara com o Thiago abraçados, né? Cara, é muito louco. Porque era o Pedro, o Thiago e o Matheus, né? Do No Barquinho. O Matheus tava com a Elô, que viria a ser sua esposa. O Pedro tava com a Paty, já tava casado naquela época? Não, já, né? Já estavam casados. E o Thiago tava com a Sara. E a foto deles, depois a gente põe no post aqui, a Sara tá tentando escapar de um abraço forçado do Thiago. É impressionante. Na verdade, como é profético o Thiago estava na foto com a Sara, mas ele não namorava a Sara, eles não tinham nenhum relacionamento nessa época, né? E na segunda confraria que a gente fez, que foi em Jaú, o Henrique, né, a gente conheceu o Henrique também pelo grupo, tudo mais, e o Henrique levou a Natália, a esposa dele. Eu lembro disso. E chegou lá e fez a declaração mais polêmica do dia. Eu não gosto de nenhum podcast, eu não gosto de podcast. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu estou aqui, obrigada. Meu marido me arrastou pra cá, eu odeio amizades. Não quero ser amigo de vocês. Vim pra Jaú pra comprar sapato. Foi por aí. Então, a gente falou da Sara, né? A Sara é uma das participantes mais antigas, né? Se desse pra ela estar aqui, ela estava no último programa, que ela inclusive dormiu. Né? Frescura, né? Tá fazendo coisas que ela acha mais importantes, enfim. Caraca. E a gente, assim, a Sara a gente conheceu muito antes do próprio podcast, porque o site tá completando 20 anos, o podcast tem 12 anos, né? Então, 8 anos antes a gente começou a desenvolver esse site. E ela já participava do mural que a gente tinha antes, até de ter artigos com comentários. A gente tinha artigos, não tinha comentários, mas tinha o mural. Dicionário de nomes, né? Exato. E depois, nos primeiros programas do podcastirmãos.com, aquela musiquinha esquisita. Ela não tinha... Olha só, amor. Ela não tinha internet rápida no celular dela, na casa dela. No celular nem existia, né? Não. Na casa dela, então o que a gente fazia? No Skype, né? No começo do Skype, a gente usava ele, colocava créditos pra fazer ligações. Então eu ligava no celular dela ou na casa dela. Não, era na casa, não era no celular. Mas eu cheguei a ligar no celular. Então, acho que a primeira participação dela foi por celular. Eu lembro da primeira participação da Sara, que tipo, ela tava na rua andando, vocês ligaram pra ela. Que e ela fez no meio da rua um improviso, assim, com o dicionário de nomes e tal. Que ela dava significados pros nomes esdrúxulos das pessoas que mandavam e-mail pra gente perguntando significado. Olha a gente fazendo bullying com os outros, né? Outras épocas. Então, só que daí a gente gostava tanto da participação dela que a gente fez uma participação com ela presencial até, né? Que a gente tava no Rio de Janeiro, a gente gravou sobre o Rio de Janeiro e tal, fez um programa, era o número 24, lembro até hoje, porque o número é especial. E a partir daí, assim, ela foi tendo condições... Especial pra quem, não? Exatamente. Não é? Aí ela começou a participar dos podcasts também, mas é uma amizade lá de trás, assim, a gente já conhecia ela há muito tempo, mesmo antes do podcast. Mas, ó, aí tem a Camila, né, que já falou, falta o Eric e a Paloma, né? E o Henrique de como ele chegou também. Tá, o Henrique, assim que ele chegar em casa, ele faz a participação dele, que ele tá dirigindo, não é muito seguro. Deixa esse áudio melhorar. Mas o Eric e a Paloma, outro casal, né, que a gente conheceu aí por conta de todas essas participações, né? Engraçado que as pessoas começam a ouvir podcast e elas falam, nossa, é tão simples, também vou fazer um podcast. Quem nunca, né? Aí nascem tá falando coisas. dos podcasts do Eric? Não, todos que estão aqui, ó. Né? No Barquinho, A Deriva, Los Nachos, Sobre Vigília. Tem um novo agora, né? É o Sobre Vigília, né? Isso. clássico já. Um clássico. Já 3 nasceu episódios. clássico. Não, pô, tem 15 episódios. Mano. Olha a esposa desvalorizando o trabalho do marido. Não tô valendo nada, não. Mas, Eric, como é que você chegou nesse mundo internetico? Cara, tem um irmão mais velho. Acho que em 2014 ele tava... Sei lá, ele chegou em mim e falou: ó, eu descobri aqui um podcast sobre coisas da Bíblia, teologia, não sei o que lá, não sei o que lá. Escuta aí. Eu falei, pô, cara... 1 hora, né, de coisa pra ouvir. Ele falou, não, escuta aí. Aí ele me deu pra ouvir e eu comecei a ouvir bastante aquele podcast, que no caso era o BTcast, não era o Irmãos.com. Todo mundo. Vamos fazer suspense aí, tá? De teologia eu deixo. Aí ele me mostrou, eu comecei a ouvir, né? Aí acho que em um dos BTcasts, eu acho que o Pedro participou. Só que eu não lembro agora. Foi um lá atrás, 2014, 2013, sei lá. Do tempo que a gente era chamado, né, Pedro? Pra gravar BTcast. Eu nunca soube nada de Só que eu lembro que eu não fui pro No Barquinho porque o Pedro
Rodrigo gravou. Eu lembro porque eles começaram a comentar do No Barquinho direto em vários programas. Ah, sei lá, do No Barquinho. Aí eu fui ver. Aí eu tinha ouvido, acho que uns 3 ou 4 No Barquinho. Aí anunciaram a confraria lá em Jaú. Foi em Campinas. Não, Jaú não, Campinas. Aí a gente ouviu uns 4. Aí eu vi o Paulão e falei, vamos lá, sei lá. Tem nada a fazer? Tem nada a fazer. Vamos lá, sei lá, né? Vamos lá. Não, porque assim, a gente não tinha muita amizade nesse meio assim, cristão. Nossa amizade nunca foi muito assim. Então a gente tava meio que, sei lá, aberto pra poder conhecer, né? Vocês Ele tava, eu não. diferentes, né? Aberto aos novos relacionamentos. Aí a gente meteu o louco, a gente foi de São Paulo pra Campinas sem conhecer ninguém e ficamos lá na casa do Matheus, sem conhecer o Matheus. Dormiram na casa do Matheus. Dormi na casa da sogra do Matheus, tendo ouvido só acho que uns 3 No Barquinhos na minha vida. Não dava nem pra fazer umas referências, né, Corajoso, cara? Matheus. Não, mas você sabe... Você é um vendedor de rim, sei lá. Gente, mas o Eric tem uma cara de bebê, ouvintes. Vocês não têm noção. Ele não mete medo. Não oferece perigo. Não. Não mete medo. Não, quando o Eric falou isso, eu falei, você tá louco? Você tá louco? A gente não conhece as pessoas. Será que você não sabe que não pode confiar em pessoas que conhecem pela internet? Isso é perigoso. Verdade, Mas nunca falou isso, né? Nunca aprendeu isso na escola. Não, É 2014 Deus, isso, é perigoso, gente. não é assim não. Aí a gente chegou lá, aí a gente ia dormir na igreja e o Matheus acabou sugerindo que a gente ficasse na casa do sogro e da sogra dele porque ficaria mais confortável, né? Ele já tinha casado, mas acho que ele tava morando numa casa de aluguel, ainda não tava com o apartamento pronto, alguma coisa assim. Sim. Aí fiquei super sem graça, porque assim, você nunca tinha visto a pessoa pessoalmente, acabou de conhecer, aí você vai abusar da hospitalidade. Eu fiquei muito sem graça, eu fiquei com muita raiva do Não, e Eric. vocês eram Falei, namorados como é que ainda, você... né? Meu, mas vocês são paulistanos, gente. É coisa de paulistano. Quem é do interior não tá nem aí com essas coisas. Meu, você chega, não conhece, vai entrando. Não, a gente ficou lá, geladeira, tipo, né? Paulo Maria brincou com o cachorro da sogra do Matheus lá, ficou brincando com o cachorro, não entendi nada. Ah, mas com cachorro eu não tenho vergonha. Cachorro, Por isso que ela gosta de você, né? Au. Aí, nessa confraria, a gente só conversou mesmo com o Matheus. Foi só. Olha, justo com o Matheus, o cara mais Só. descolado. Porque a gente foi na casa dele, né? Não, Agora, do resto, eu deu falei, eu conversei com a Sara no banheiro sobre cachorros, fizemos amizade falando sobre cachorros. Aí a gente conversou com o Rodrigo Chaves, a família dele também, né? Porque eles ficaram perto da gente. Aham. Verdade. E foi só. E a gente foi embora, sem Pô, falar legal que nessa confraria ninguém se conhecia praticamente. Ninguém Nossa, se cara, eu não conhecia. tava, mas deve ter sido tão awkward, né, cara? Eu lembro de ter odiado tudo. Essa situação de você encontrar pessoas que você não conhece e passa do virtual pro real é muito esquisito. Porque eu cheguei, Muito. primeiro eu vi o branquelo do Alex Fábio, que eu nunca tinha visto na vida também, mas eu sabia que era ele, né? Porque, enfim, é um albino do grupo. Aí sabia que era ele. Depois acho que vi o Lucas Teres, e aí eu fui entrando, sabe aquela sensação, tipo, todos me conhecem e eu não conheço ninguém? E falei, e agora? O que eu faço? E agora eu aceno, né? Nossa, eu aceno. Um aceno de misa, assim, sabe? É muito esquisito, cara. Principalmente porque foi pré-Telegram, assim, né? Não tinha o grupo do Telegram e tal. Então o pessoal conhecia os apresentadores no barquinho ali, os participantes, mas a poucos, mal assim, sabia o nome no do máximo, no máximo aqueles que comentavam mais e tal, mas... Mas só as depois conversas dessa rolavam confraria- nos comentários, né? Dessa época, né? Que a gente conversava pelos comentários, né? Isso. Aham. É só depois dessa confraria que eu fui conhecer o Irmãos.com. É mesmo? Rapaz. Olha aí. Nossa, Aí eu parabéns. fiquei sabendo- Mas, ó, Obrigada, no barquinho. Não, mas quando você conhece o No Barquinho, você conhece o Irmãos.com. Então foi por isso, porque eu lembro que publicava nos dois, não sei se publica ainda, nos Não, dois sites. cara, né? é que o No Barquinho é Irmãos.com. Quando você vê o filho, você vê o pai. Eu vi outra coisa, o BTcast surgiu também nessa mesma época do No Barquinho. O BTcast começou acho que uns 6 ou 8 meses antes do No Barquinho. Ah, é? Só que eles também eram, tipo, lá no canto deles. Aí eu lembro, não sei se você lembra, Paulinho. Eu falei com você uma vez, falei assim, ó, tem um pessoal fazendo podcast de teologia, dá uma escutada. E aí a gente começou, quer dizer, você conheceu, chamou eles participaram também de alguns irmãos.com, e aí a gente começou a ficar mais nessa rede entre os três, né, de ficar conversando aí, o BTcast despontou também. Foi tudo nessa mesma época. E o Crentaços também, né? A gente convidou o Cristiano Machado pra participar de um podcast. Isso mais tempo atrás ainda, né? A gente tá
falando de coisas bem modernas aqui, né? Bem modernas, de 2013 pra cá. Porque assim, Irmãos.com tá desde 98, né, cara? Então, assim, esse lance que pra você foi esquisito de conhecer a galera do virtual no real, isso foi em 2014? Isso. Então, pra gente, assim, é até antes, bem antes do podcast, né? A gente já vive esse relacionamento com a galera. Antes de redes sociais, a gente já tinha Irmãos.com, o que a gente chamava de mural de recados. A galera mais roots vai lembrar disso, que era uma grande sala de bate-papo, que não era uma sala de bate-papo, mas se tornava uma grande sala de bate-papo com centenas de recados por dia, onde todo mundo ficava comentando, interagindo e tal. Então, assim, na história de Irmãos.com, a gente tem 2 encontros de Irmãos.com, que nenhum de vocês ainda existia. Podia fazer outro, né? Foi um tão foi legal. Em 2005, outro foi em 2007. Sim, há muito tempo mesmo, em que essa galera se conheceu... Nos comentários, no mural, no bate-papo, né, O podcast nasceu em 2006, então o primeiro foi antes do podcast e o segundo foi no começo do podcast ainda. Então a gente marcava esses retiros, assim, que eram 2, 3 dias juntos no acampamento, que a gente passava estudando a Bíblia junto, como um acampamento mesmo, batendo papo. Inclusive, no de 2007, a gente gravou um programa sobre amizades virtuais, ao vivo nesse... Esse foi aquele com o Marcelo, a Sara e o Cris? E o Cris não, e o Juliano? Não. Esse foi antes, no Bode 100, né, eu acho. Um que a gente gravou presencial foi o número 100, que tava o Cassiano, tava aquela galera que tinha os desenhinhos no site lá, né, os bonequinhos. Esse é mais recente, né? Esse é mais recente. Esse assim, é mais não recente. É de 2007. Porque eu lembro de quando vocês fizeram esse encontro e eu tava meio que acompanhando, querendo saber, nossa, como é que eles são mesmo, a foto deles e tal, assim. Esse acho que foi em 2010 ou 2011, porque a gente já tinha o André, que é o nosso mais velho. Ele era bebezinho. 2010, Finzinho, ele era bem pequenininho ainda. Foi quando a gente chegou no número 100 do podcast. Mas esse lance de conhecer pessoalmente a galera que a gente conhece virtualmente é muito legal, cara. Porque assim, pra mim já não é mais esquisito. Verdade. Porque assim, a gente já desenvolve uma relação mesmo, assim, por conversas. Inclusive eu tenho falado sobre isso nas palestras que eu tenho dado, que a gente tem misturado muito o que é real com o que é virtual. Tem coisa que, por um lado, isso é ruim, né? Que a gente acaba não diferenciando mais o que é a nossa relação com o digital e tal. Mas por outro lado é bem legal, porque a nossa vida tá cada vez mais conectada mesmo, né? A gente tá conectado o tempo todo. Então, inclusive, eu encontrei algumas pessoas agora no casamento da Sara, como a Camila mesmo. Então, eu ia falar da Camila, né, Camila? Então, porque assim, eu já tinha visto foto da Camila e a gente já tinha conversado pelo Telegram, né? E aí, quando eu cheguei no hotel, eu encontrei você, eu comecei a bater uma papo e tal, conversando e tal. E aí, eu fui pro quarto, aí o Paulinho falou, viu, acho que é a primeira vez que a gente tá vendo a Camila. Eu falei, imagina, até parece. Então, eu achava que era... Eu conheço há 1000 anos. Mas depois ela falou que ela tava nessa confraria em Jaú, a gente se viu, mas como era muita gente e tal, a gente não lembrava. Mas é muito louco, porque a gente não... Há tanto tempo. A amizade tá tão próxima, a gente tem conversado tanto com as pessoas que a gente não sente mais essa barreira, né, da distância. É muito interessante porque eu e a Adri estamos em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Henrique, a Natália, o Eric, a Paloma estão em São Paulo. Aí tem o Chico Gabriel em Jaú, tem o Pedro em Botucatu, tem a Sara e o Thiago no Rio de Janeiro, a Camila e o Sass no Espírito Santo. A gente tá muito preso no Sudeste, né, gente? A gente precisa... Tem o Bibo, né? E o Cristiano Machado. O Bibo em Santa Catarina, o Cris em Curitiba e tal. E assim, a gente tem uma relação tão próxima que essas barreiras geográficas são quase que imperceptíveis, né? Eu conheci o Paulinho também na internet, isso todo mundo já sabe. Então eu conheci o Paulinho pela internet, catei um ônibus e fui lá dormir na casa dele. E aí esse na casa dos meus pais, tá, gente? Não vão passar mal da menina. Eu sou puro. Fiquei esperando a explicação. E aí depois que pareceu meio promíscuo essa conversa, mas tudo bem. Voltou no chat wall. A história completa, assim, tanto do site quanto da nossa história de amor, eu não sei o número, mas quando a gente completou 15 anos de site, a gente fez um podcast contando toda a história, tá? A gente vai pôr o link aqui nos relacionados, só pra gente não contar com todos os detalhes, mas assim, nossa vida tem sido muito conectada por conta da internet, né? Então, no casamento, sábado passado, a gente tava junto, eu tava pensando, cara, o Thiago vive falando, né? Paulinho, vocês são os culpados e tal por isso, porque tudo começou por conta
deles se conhecerem. Eles conheceram o site, criaram no barquinho e tal, e desenvolveram aquele relacionamento. Mas se for pensar, cara, todos nós que estávamos lá reunidos no casamento, né? Pelo menos esse nosso grupo tá aqui representado, tem outras pessoas. Tem a Jaque, o Lugo, o Matheus, o Cacau. O Cacau. Foi tudo por conta dessa relação que começou a ser desenvolvida por conta da internet, né? Eu acho que o mais legal também, Paulinha, é que, tipo, não só por ser da internet, mas pelo reino de Deus, assim, que facilita com que a gente tenha uma liberdade muito maior e parece que a amizade flui muito mais rápido, né? E a gente confia muito mais na pessoa por conta disso. É uma afinidade muito grande, né? Exato. Isso já conecta bem, né? Por mais que a gente tenha gostos diferentes, em muitas outras áreas, a gente ter a mesma fé, né? A mesma crença faz a gente se conectar muito mais rápido, sem dúvida nenhuma. Porque daí a gente já começa a falar mal das nossas igrejas, né? Isso. Ai, amor. Já fica bem mais fácil, né? Já rola uma afinidade imediata. Essa questão da nossa amizade, assim, é uma coisa muito interessante, cara, porque eu me vejo com muito mais proximidade, muito mais amizade com pessoas que estão quilômetros de distância de mim do que pessoas que estão tão perto de mim aqui, da minha igreja, enfim, do meu círculo social muito mais próximo, sabe? Então, cara, a gente Sem também. dúvida, eu também. Eu não sei se isso é triste. Achei que eu tava sozinha. Então, isso é... Porque é muito louco, assim, porque a gente vive alguma coisa no nosso dia a dia, a gente vê alguma coisa engraçada na rua, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar uma foto e compartilhar no nosso grupo de amigos que estão espalhados pelo Brasil aí. Aí eu fico pensando, por que será? Por que será que a gente tem mais afinidade com essas pessoas que estão distantes? Será que é porque a gente se vê pouco? Aí briga menos. Então, quando a gente se encontra, a gente fica 1 dia, 2 dias junto no máximo. Não dá pra criar tanta intimidade. A gente sai fora e continua com as relações online só, né? Eu acho que não. Então, a gente, como tem falado bastante, assim, de internet e comunicação e relacionamentos pela internet aí pelo Brasil, né? Oh, nossa, que exagero. Mas, assim, a gente sempre escuta as pessoas falando, assim, de que a internet é algo muito do mal, que é muito virtual, que os relacionamentos estão muito frios por causa da internet. Né? É que as pessoas se escondem atrás de uma tela de computador e fingem ser alguém que não é, que não sei o que tem. Inclusive, eu até ouvi um cara falando assim, esses tempos atrás, porque os jovens precisam desligar os seus computadores, saírem atrás das telas e viverem relacionamentos reais. Porque o que é real, não é virtual, não é falso e tal. E, eu não acho que é assim, sabe? De verdade. Não, eu fico então. a gente até é meio que advogado do bem da internet, né, amor? Porque a gente fala assim, tem muitas pessoas que a gente conheceu primeiro pela internet, a gente estabeleceu um relacionamento verdadeiro mesmo pela internet, e aí depois quando a gente se viu no pessoal, putz, aquilo rolou muito, muito naturalmente. Eu acho que esse lance da gente ter mais contatos com amigos pela internet do que os amigos que estão próximos é porque a internet vira um grande filtro de afinidades, né? Apesar de a gente ter muita coisa diferente de todo mundo que tá aqui, tem algumas coisas que nos unem, que nos aproximam. Uma delas é o próprio podcast, tem com relação à cultura pop que a gente gosta, filmes, séries, coisas que a gente discute. É muito engraçado como a gente é parecido mesmo, Então, né? assim, nem que a gente não tenha os mesmos gostos, mas a gente acaba se aproximando. Então a internet faz esse filtro. Então eu vou ter muito mais afinidade com o Chico Gabriel, que tá lá em Jaú, do que às vezes com uma pessoa que tá trabalhando do meu lado, porque a gente tem essa internet que nos aproxima e faz essa seleção natural, trazendo perto esses amigos que estão longe, né? Então, é uma continuidade do relacionamento real que já foi criado, né? Pelo virtual. E às vezes o contrário também, a gente acaba criando um relacionamento real e aí nutre e mantém esse relacionamento virtualmente, né? Eu tenho, vários amigos aí que eu conheci pessoalmente e continuo nutrindo a amizade através do virtual. E né? não substitui, né? O online não substitui o real. Tanto que a gente marca esses encontros, a gente tá sempre querendo estar com essa galera porque a gente quer passar mais tempo junto, quer conversar mais, quer dar risada junto, coisa que, assim, pela internet a gente tem essa limitação. Apesar de ela nos aproximar muito, mas tem essa limitação mesmo. Então a gente quer estar junto cada vez mais. Eu conheci o Henrique e a Natália naquela confraria lá em Jaú. Essa foi em Jaú mesmo. E a Natália nem ouvia podcast na época, né? E é louco como as coisas se desenrolaram. Acabou que eles foram, tipo, nossos padrinhos de casamento. E Isso assim, foram uma das primeiras opções, cara. E comparado com as pessoas que a gente conhecia, acho que isso foi A vida toda, né? Na nossa vida, foi uma das coisas mais marcantes, assim. Porque foi pessoas que a gente conheceu totalmente na internet. Tipo, eu não fazia podcast, o Henrique também não. Os dois eram ouvintes na época. E acabou que as duas famílias se aproximaram e estreitaram. E hoje em dia, cara, porque a primeira confraria que eu fui, eu vi o Tuller. E eu odiei o Tuller à primeira vista. Hoje em dia, eu, o
Tuller, o Gustavo e a Jaque. A gente vai tudo na mesma igreja, almoça junto todo domingo. Ai, que legal. E, assim, e o contato continua o mesmo, tendo proximidade. É que vocês têm a vantagem de estar em São Paulo, né? A gente também tá tentando abraçar. Vamos ver se a gente leva A gente tá quase chegando, né? Sabe que eu lembro que quando eu comecei a ouvir o Irmãos.com, lógico, eu comecei lá na frente, no 100 e pouco já, né? Uhum. Aí, como todo mundo, eu comecei a voltar, né, lá pra trás. Tipo, vou indo lá, vou indo. E aí eu começava a chegar em podcast que vocês já estavam marcando, sei lá, churrasco, alguma coisa assim. Ó, o churrasco do Irmãos.com. Eu falei, caramba, mas já foi, eu não pude ir porque eu não sabia, porque já aconteceu e tal. Eu ficava muito chateado, assim, pô, é uma coisa que eu não participei porque eu não sabia, né? Aí eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu vi o Paulinho foi em Piracicaba, porque ele anunciou era um curso, tipo um workshop que ia ter de cinema. Lá na Unimap, né? Isso, lá na Unimap, lá, do Fabiano. Aí eu falei, bom, eu vou lá. É legal, disso. Eu quero aprender alguma coisa, né, sobre cinema e tal, e o Paulinho vai estar lá, cara. Eu vou lá. E, assim, ó, 50% do motivo de eu ir lá foi por causa do Paulinho. Um gato desse, né? Perder. Exato. Eu nunca fui do cara, assim, nunca fui tiete, nem de artista, nem de cantor, nada. Eu sempre fico na minha. O cara tá passando do meu lado, se ele quiser tirar foto, pode tirar. Se ele quiser tirar foto com você, ele pode tirar. Chamar o cara. Você deixa, aí, né? Mas eu vi exatamente. Aí eu vi o Paulinho ali, aí tinha uma hora que ele ficou ali conversando ali com o pessoal, falei, vou juntar ali e tal, na hora do intervalo e tal. Aí eu fui lá, fiquei conversando também, trocando umas ideias. Teve uma hora do café e tal. Mas foi legal, assim, foi a primeira vez que eu vi o Paulinho, né? Não imaginava que ele era essa grande pessoa que ele é. Esse era um dos meus maiores medos quando eu comecei a conhecer as pessoas pessoalmente, parecer tiete. Nossa, eu morria de medo disso. É horrível, né? É muito chato, porque você quer conversar com a pessoa, às vezes, porque você realmente quer conhecer, mas eu tinha medo de parecer aquela fãzinha chata, sabe? Que forçar a amizade. Eu com certeza fui. Eu fui, certeza que eu fui. Eu gosto bastante, assim, quando eu vou em eventos e as pessoas vêm falar que conhecem o podcast, que ouvem e tal. Esses dias eu fui lá pra BH, fiquei muito feliz que um cara chegou pra mim e falou, eu sou coordenador de uma faculdade aqui perto, aqui na região de BH e tal, e eu vivo passando seus podcasts pros alunos sobre alguns temas específicos, assim, passo até trabalhos que eles têm que ouvir o podcast e depois escrever alguma coisa sobre aquilo. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, eu fico muito feliz de ver esse feedback, né, das pessoas que vêm e falam que estão sendo abençoados e tal. Então, assim, se você me encontrar em algum desses eventos que a gente acaba participando, vem falar, a gente fica feliz, tá? Não se achem. Vem com respeito, né, mas pode vir. Mas é legal mesmo. Teve uma vez que foi um cara acho que da Missão Portas Abertas, lá na nossa igreja. Aí na hora que eu sentei, ele virou pra mim e falou assim, Pedro? Eu falei, meu, quem é esse cara? Sabe? O cara tá lá, eu falei... Aí você inventou um nome pra ele, né? João. Né? Cara, foi muito engraçado. Aí ele tinha chegado no podcast por causa do barquinho que a gente gravou sobre escola bíblica, né? É o Marcos Vinícius. Ele acabou conhecendo uma menina da nossa igreja, então noivos vão casar no final do ano, cara. Então, olha só. Eu não tive participação nenhuma nisso, né? Whatever. Mas assim, ver que a gente acaba fazendo parte sem saber de tantas vidas, assim, que conhecem a gente, sabe? Isso é muito louco. É muito louco. É muito louco. É, realmente. E assim, a gente precisa marcar um novo encontro da galera, né? Sim. Fica nessa aí só de casamentos, com clubinhos fechados e tal, só alguns convidados. Tem que abrir um negócio aberto. Até porque casamento não tá previsto pelos tão próximos cedo, né, cara? Aí, né? A gente tá ficando tiozão, né? Todo mundo tava namorando, já casou da galera. Exato. Agora a gente vai começar a chamar pros aniversários dos filhos, assim. Boa. Já teremos na igreja os batizados também. Batizados.
Mas é isso, gente. A gente tá muito feliz de atingir essa marca aí de 20 anos. Eu era jovem naquela época. Agora já já não sou mais jovem, já posso falar com a voz da experiência pra vocês. Tá inteirão ainda. Nossa, esse Eric, cara. Mas tudo isso pra dizer, cara, que tudo isso que a gente tem vivido é muito graças a Deus que tem unido essas pessoas, né? E o grupo é maior do que os que estão aqui. Todo mundo que tá ouvindo faz parte desse grupo de alguma forma, porque acaba participando dessa roda de amigos. A gente não tem um grupo fechado. Tanto que dá pra ver pelos podcasts de irmãos.com como é super fácil de pessoas novas começarem a participar e darem suas contribuições, né? Porque nada mais interessante do que ouvir pessoas que não são especialistas falarem com propriedade de coisas do dia a dia, né? Exatamente. A gente dá as nossas opiniões e tal. Então, assim, a gente agradece muito a todos vocês que fazem parte de tudo isso. A gente realmente faz isso com muito amor. Estamos completando aí 20 anos de irmãos.com. Mas a gente não quer ser daqueles velhinhos que ficam falando: olha, a minha igreja está há 150 anos no Brasil. Foi a primeira igreja evangélica a chegar no Brasil. E é uma igreja que não faz mais relevância nenhuma, né? Na realidade que tá. A gente quer continuar sendo relevante e a gente conta com a participação de todos vocês pra isso. E a gente agradece muito a todos vocês, os que estão há muito tempo, os que estão chegando, a galera que acompanha a gente. Obrigado mesmo por todo esse tempo de cumplicidade, de companhia de todos aí. E que venham mais 20, muitos anos pela frente. Que irmãos.com seja maior do que Paulinho e Adriana. Sim. Que ele continue. Marco Paulinho é difícil, hein? A Adriana é tranquilo, mas com o Paulinho. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos especiais de aniversário de irmãos.com! Porque é ritmo! É ritmo de festa! Estamos comemorando 20 anos! É muito tempo, 20 anos, esposa! É muito tempo, gente. 20 anos é muito tempo. Tem muita gente que nem chega a essa idade. Ai, que horror! A gente tá falando de festa ou de coisa triste? Eu falei isso no programa, mas eu não quero ser desses velhinhos que ficam falando: nossa, nós temos muito tempo aí trabalhando e não tem mais relevância nenhuma, mas não tem como não comemorar. Nós estamos aí há 20 anos. Há 20 anos. E descobrimos que a gente é o podcast mais velho, né? Do Brasil, não é? Então, ó, vocês me ajudem a pesquisar isso, mas até onde eu sei, até onde a minha pesquisa chegou, eu não fui muito a fundo nela, mas irmãos.com... Nossa, amor, eu já tô comemorando. Eu acho que irmãos.com é o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil. Pelo menos atividade regular. Regular, verdade. Porque assim, a última pesquisada que eu dei é que tinha o podcast da Bia Kunze, que era o Pod Sem Fio, que ele era um pouco mais velho que a gente e ainda tava no ar. Mas eu pesquisei esses dias, o último programa dela foi em 2016. Olha isso, quer dizer que tá em atividade? Não. Então assim, se tiver um mais antigo do que março de 2006 no Brasil, ainda em atividade, vocês me ajudem a marcar e tal, senão a gente vai começar a comemorar que nós somos o podcast mais antigo do Brasil! Parabéns, ouvintes, você está ouvindo o podcast mais antigo do Brasil! Ainda em atividade, pelo menos. 334 programas no ar. É ritmo de festa. Sobe a música do Silvio Santos. Falar nisso, aí quando a gente for comemorar 25 anos de irmãos.com, vai ser com a entrevista do Silvio Santos, hein? Ah, claro. A gente vai conseguir. Ele vai estar vivo até lá, né? Ai, amor, credo, você tá muito mórbido, né? Hoje. Tá. Mas ontem a gente tava vendo o SBT, eu dei aquela... Tive aquela coragem de colocar no SBT e o Silvio Santos, ele tá muito esticado. Ele tá muito estranho, cheio de plástico. Falar outra coisa. E falando besteira, né? Falando besteira. A gente teve que pedir pras crianças sair da sala, gente, que absurdo. No meio do auditório, assim, só de mulheres super maquiadas e de roupa curta. O quadro que ele faz é: vamos falar de sexo? Aí ele tira uma cartinha.
gente, não. Não, amor, não, tá bom. A Edma Cartinho faz uma pergunta constrangedora para uma de suas amigas do auditório. Olha o nível em que estamos. Mas a gente admira muito o Silvio Santos. Ele é um bom comunicador, né, amor? Ele é uma inspiração. Pelo menos foi, né? Algum dia, uma inspiração de comunicador. Mas já que estamos em ritmo de festa, vamos anunciar o vencedor da promoção que fizemos no último programa. Porque festa tem presente, né? Exatamente. Com aquele pacotão da Mundo Cristão, nós fizemos o sorteio no Stories do Instagram. Então, se você está vendo até terça-feira, dia 17 de abril de 2018, até às 3 horas da tarde, esse sorteio está lá disponível. Você vai ver porque ele fica 24 horas só no Stories do Instagram. Mas quem ganhou o pacotão nesse sorteio totalmente sorteado, totalmente fiel, que você pôde acompanhar lá, foi o Thiago Menilo. Thiago Menilo, que a gente não sabe de onde é. Eu tentei descobrir no... Gente, só detetive pra descobrir onde é o Thiago. Ele não dá muitas informações no Facebook. Tá certo, Thiago, segurança. Thiago, a gente marcou você no Instagram. Se você está ouvindo esse programa, entre em contato com a gente. A gente precisa dos dados. A Mundo Cristão precisa dos dados completinhos seus pra mandar a encomenda direto aí na sua casa. Até quando ele tem que mandar os dados pra gente? Senão a gente vai passar o prêmio pra outro. Não, a gente consegue não responder nos próximos 30 dias. Infelizmente ele perdeu, mas eu vou entrar em contato com ele e tal. Espero que ele esteja ouvindo até o final. Como você ouviu o último programa, você tenha ouvido esse também. Parabéns, Thiago. Mas os prêmios continuam. Nossos parceiros estão presenteando os ouvintes de Irmãos.com e a gente prometeu que em todos os programas comemorativos nós ofereceríamos prêmio. E quem oferece hoje? Quem? É outra editora que nós respeitamos muito, Edições Vida Nova, que vai oferecer 2 livros especiais que eles separaram pra gente. Livros, olha só. Primeiro livro, A Compaixão de Deus, de Augustus Nicodemos. E o segundo livro, Resgate da Redenção, de Matt Chandler e Michael Snetzer. Olha só que, gente, muito legal, viu? E dessa vez a gente vai migrar de rede social, né, amor? Sim, a promoção. Exatamente. Neste caso, vocês vão no Instagram e vão marcar 3 amigos. No caso anterior, a gente pediu pra vocês marcarem pessoas que precisavam ouvir sobre fake news. Sim. Podia ter marcado todo mundo da família, né? Mas não. Nesse aqui, você vai marcar amigos que você conheceu virtualmente e que se tornaram grandes amigos, ou amigos que você conheceu até pessoalmente, mas que usa as redes sociais, a internet, enfim, pra estreitar essa amizade. Então marque pelo menos 3 amigos no post deste programa no Instagram. E você que marcou também precisa seguir Irmãos.com no Instagram, tá bom? Porque daí a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram, né, amor? Porque tem um aplicativo que faz sorteios pelo Instagram. E ele considera se você segue também o perfil que está sorteando o prêmio. A gente quer que você segue, né? Vamos lá, segue. E ajude os seus amigos a seguirem Irmãos.com no Instagram. A gente quer crescer nas redes sociais também, né? A gente quer ser relevante lá também, então você nos ajuda. Então, para concorrer a esses livros da Vida Nova, marque 3 amigos nos comentários. As regras são a mesma. Você pode marcar até 18 amigos, só que separa em posts separados. Até 6 posts com 3 amigos cada. Quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. É clichê, mas isso é verdade. Foi o que aconteceu com o Thiago Menilo, que acho que participou, entrou 3 ou 4 vezes na lista e teve mais chances e ganhou, tá bom? Marque seus amigos e participe dessa promoção. Também vamos falar do Clube Ictus, aquele clube de assinatura em que você recebe livros indicados por peixes grandes do mundo cristão. Não da mundo cristão, mas do mundo cristão. Que é fundado pelo Thiago André Monteiro e sua sócia. Ele está distribuindo essas assinaturas. Você pode fazer assinatura mensal, receber todo mês, ou pode fazer uma assinatura bimestral. Se você não tem esse hábito de leitura, de ler mais de um livro por mês, você pode ser um assinante bimestral e receber esses livros também. Então entra lá, clubeictus.com.br, usa o cupom IRMÃOS, sem tio, IRMÃOS, e você vai ter desconto, 10% de desconto na assinatura, e você consegue também entrar no Clube Ictus de livros cristãos. E pra finalizar, esposinha, a nossa agenda, que está cheia. Agenda de evento! Eu tô com medo dessa agenda de 2018, esposinha. Não, eu me comprometi a viajar uma vez por mês só. Só uma vez por mês a gente vai estar fora. Mas em maio a gente tá estourando aqui a nossa cota, mas porque nós vamos juntos em família? Muita coisa, esposa, muita coisa. Mas a gente quer ver vocês lá. Nós estaremos no Encontro Cepal, de 14 a 18 de maio, em Águas de Lindóia. E também tem o Encontro de Líderes do JV, vai ser dia 25 a 27 de maio, em
em Arujá. Aquele encontro de líderes que você já conhece, a gente sempre fala por aqui, o nosso logo aparece na divulgação, nós somos parceiros do encontro de líderes. Gente, é um encontro pra quem trabalha com jovens e adolescentes. Tem que ir. Você pode falar assim, Idris, você acha melhor eu ir? Não, tem que ir. Se você trabalha com jovens e adolescentes, pelo menos uma vez na sua vida, você tem que ir pro encontro de líderes lá no JV. Os Jovens da Verdade. Vale muito, muito a pena. Ainda em maio, olha só o 3º de maio. Vocari, de 31 de maio a 3 de junho, em Maringá, no Paraná. E agora eu vou falar da agenda do CEPAL Nova Geração. São encontros relacionais que a gente faz. A gente sempre leva um preletor diferente, mas a gente também faz muita roda de bate-papo. É muito relacional para as pessoas se conhecerem, né, amor? Pensando na nova geração de pastores e líderes. Então vamos lá. Em junho, a gente vai estar no dia 29 e 30 em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, sendo lembrado aqui, esposinha. Três Lagoas, em parceria com o Movimento Barnabé. O legal de CEPAL Nova Geração é que a gente faz parcerias com movimentos locais. E é o Movimento Barnabé que vai estar com a gente nesse encontro de Três Lagoas. Em agosto, no dia 17 e 18 de agosto, em Londrina, no Paraná. Também com em parceria. O movimento do Brasil 21. Brasil 21, recebendo a gente lá com o CEPAL Nova Geração. E em Goiânia, com o movimento Mosaico, que a gente já falou dele aqui, do Pedro Dulce, do Rafael Pijama, em setembro, dias 29 e 30. Então, se você é de uma dessas cidades, veja no post aqui, é difícil decorar tanta data, mas participe, organize caravanas, leve seus líderes, leve sua igreja para participar desses encontros que a gente tem aí. Esses são alguns do que nós temos nesse ano, né? Pelo menos os que a gente tá divulgando aqui, já vão surgir outros durante o ano, então fica ligado à nossa agenda, vira e mexe a gente fala dela aqui nos recadinhos do podcast irmãos.com. E para finalizar, como a gente consegue estreitar essa amizade com nossos ouvintes? Não é só através do podcast, não só através do site, nós temos as nossas redes sociais, tem irmãos.com no Facebook, tem irmãos.com no Instagram. Temos um Telegram de irmãos.com. Tem grupo no Telegram que é o que mais aproxima as pessoas, sem dúvida nenhuma. A gente falou bastante nesse programa do Telegram, né? A maioria das pessoas com quem a gente tem amizades mais próximas é através dos grupos do Telegram. Então faça parte do grupo do Telegram de irmãos.com e também tem um feed de irmãos.com no Telegram que você recebe as principais novidades do site. Aí não é um grupo, você só recebe as notificações, assim como a lista de transmissão do WhatsApp. Tem tudo aí no post, clica, segue, compartilha, ajuda a gente a crescer nas redes sociais também. E a gente conta muito com você também nos comentários deste programa. A gente quer ouvir vocês, a gente quer fazer essa conversa se desenvolver. Então entra no post de irmãos.com, do podcast irmãos.com, dá lá os seus parabéns, né? A gente merece parabéns, fala. Né, amor? 20 anos. 20 anos, é muita resiliência, né? É muita persistência. É muito trabalho voluntário sem ganhar um tostão. Gente, vocês não têm noção do trabalho que dá, da zica que dá. A gente fala de gravar um monte de coisa que começa a dar errado, é impressionante. Esse programa mesmo aqui que a gente começou a gravar com o pessoal lá, cada um num lugar diferente por Skype. A gente tava em outro lugar, a gente tava em outra cidade. E pra conseguir todo mundo entrar, estabelecer conexão, acertar a qualidade de áudio e tal, mas todo o tempo que essa galera dispõe pra estar com a gente. Então a gente já agradece muito nesse programa, né? Mas a gente é muito feliz realmente por ter vocês ouvindo, por ter essa galera participando. Que Deus abençoe muito vocês, muito o nosso trabalho também, que a gente continue frutificando aí pra honra e glória de Deus. Amém. Beleza, gente? Até o próximo programa, que também é especial, eu espero. Ainda não está gravado, mas eu espero que seja mais um programa especial em comemoração aos 20 anos de irmãos.com. E corre pro Instagram. Vai lá marcar seus amigos. O post tá aqui em irmãos.com também. Clica lá, vai direto pro Instagram, você sabe exatamente qual é o programa que você tem que marcar. Mas é sobre esse programa aqui do podcast. Valeu? Até o próximo, galera. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Paulinho. Oi. Eu posso dar uma ideia de fangirl? Pode. Não, é porque eu sempre quis falar olá pessoas, sabe? Eu falei que eu ia falar. Só que se eu falar sozinha, vai ser muita vergonha. Não, você tem que falar sozinha. Não, eu ia dar a ideia da gente falar todo mundo junto. Se menos ele, né? Corta e finge que nada aconteceu. Ó, que legal. Meu, a gente combina de falar todo mundo junto, aí na hora só fala você. Vai, vamos lá. Menos o Paulinho. O Paulinho não pode falar. Caramba. Não, tem que ter o Paulinho também, ué. Fala, Camila, você, não, o sonho é seu.
Os outros não têm esse sonho. Solta, mulher. Falar sozinha mesmo? Ninguém Claro. O Sás tá com você? Ele não tá, ele tá desenhando. Tá dormindo. Se ele Então quiser tá bom, eu falo, gente. Tá, Não tem problema, beleza. Você tá na sua casa, você não tá no meio da rua. Vai lá, Camila. Vamos ver. Vai, só a gente vai ouvir, fica tranquila, vai lá. Só, né? Só vocês mesmo. Vai, Camila. Vai, você consegue, vai. Olá, pessoas! Pronto. Se contenta com Pô, é o seu sonho. Faz um mais longo. Ah, muito bom, muito bom. Tadinha, ela ficou tão tímida.